Deus seja louvado. A paz de Deus, querida Irmandade, compartilhe essa Vamos palavra. ler, irmãos, Curta e a deixe sua palavra saudação e que pedido nos de oração veio nos ao comentários. coração Deus no abençoe a livro de todos. Jeremias, no capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, e atentai bem e vede, se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a surpresa, os filhos de leão bramam sobre ele, levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades se queimaram, e ninguém habitaram nelas. Até aqui, irmãos. Amém. A Irmandade se lembra que nós estamos aqui bem no início do livro de Jeremias, é o capítulo 2, e no capítulo 1 se deu a escolha, o início da missão de Jeremias. E não foi ele que se autoelegeu, se candidatou para ser o que foi, mas a escolha veio do alto, veio de Deus.
E quando ela vem de Deus, ela vem com suporte, ela vem com condição. É como uma grande empresa que tem lá funcionário, ela contrata, mas ela dá ferramenta para o funcionário trabalhar. Então Deus, uma vez que Ele escolhe, está com Ele tudo o que o escolhido precisa para desempenhar a função da escolha. Então aqui no primeiro capítulo, os irmãos lendo, e até já sabem, que foi o encontro, a escolha. E Jeremias, por sinal, ele nem se sentiu em condição. Há pessoas que elas se sentem autossuficientes para tudo. Ela é a que mais sabe, a que mais entende, a que mais compreende. Mas com Jeremias não foi assim não. Jeremias, ele se sentiu desprovido de tudo. Tanto é que, sendo um homem, ele disse: eu sou criança. Eu sou criança porque a criança não tem defesa própria. Ela é inteiramente dependente. Quando ele disse: eu sou criança, ele chamou para si a condição de incapaz e de dependente, carente de ajuda. E disse Jesus num dos evangelhos assim: sem mim nada podeis fazer. E a palavra, como sempre, ela cabe no coração de todos aqueles que tiver apetite para aceitá-la. E ela só vai fazer bem. Nunca a palavra de Deus fez mal a ninguém, só bem. E ela ecoa nesta manhã para todos aqueles que estão participando do culto, para fazer bem a todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus viu esta forma humilde de Jeremias. Irmãos, tem muitos dons que por falta de valores, eles acabam sendo empobrecidos. Mas tem dons que eles crescem com valores. A pessoa, ela pode ser muito eficiente, mas se não tem dentro dela os valores da simplicidade, da humildade, a falta disso compromete a competência que ela tem. Deus quer então fazer o que com a gente? Além de dar para nós dons, Ele quer dar condição para praticar os dons. Então Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não sei falar. Moisés também disse, quando escolhido por Deus e chamado: eu sou pesado de língua, fala com meu irmão, ele fala melhor do que eu. Mas este assunto, irmãos, ele sempre esteve rodeando o ser humano, que é o sentimento de autossuficiência. E bem-aventurado é aquele que se sente dependente de Deus. E quando ele disse isso, logo o Senhor disse para ele: não digas eu não sei falar, porque desde o ventre eu te escolhi, eu te chamei. E está escrito que ele tocou com a mão nos lábios de Jeremias, e naquele toque ele deu a palavra, o dom da fala, da profecia para Jeremias. E neste segundo capítulo já é Jeremias trabalhando, pregando, representando o ser sagrado, falando pela vontade de Deus. E aqui ele é enviado a Jerusalém para repreender o povo que vivia num período de rebelião. E sempre foi assim, irmãos.
De vez em quando um vírus passa pela terra, pelas nações, entra rebelião num lugar, rebelião no outro, mas também entra alguma rebelião numa casa, numa família, num pai, numa mãe, num jovem. Entra um sentimento de revolta, de insatisfação. E esse tempo pandêmico, irmãos, esse fato ocorre com mais vezes. Um se rebela aqui, o outro se rebela lá, e todo aquele que se rebela não consegue ficar quieto, ele externa o que ele tem dentro. E além de prejudicar ele, prejudica os outros. Acho que está dando para todo mundo entender a palavra. Mas queira Deus que nesta manhã a doçura da palavra elimina qualquer sentimento de rebelião. Aonde estiver. Então Deus olhou tudo isso porque Ele acompanha o seu povo. Irmandade não pensa que nós vivemos neste mundo sem ser visto por Deus, sem ser acompanhado por Ele. Ele acompanha a minha casa, a tua casa, Ele acompanha as igrejas grandes, Ele acompanha a salinha lá na ilha, na barranca do rio, Ele acompanha os grupos que estão congregados em lugares distantes, onde não tem nem orquestra, onde não tem organista, onde não tem órgão, Ele acompanha de perto. E acompanhando Israel, Ele então envia Jeremias lá para repreender aquele mal, apaziguar, apacentar, acomodar. E a palavra que Deus manda nesta manhã para todos nós, ela está indo aqui, ali e acolá para apacentar, para acomodar, para encher de paz alguma alma atribulada, alguma família onde a rebeldia entrou, afetou o filho, afetou a filha, e para provocar pai e mãe se rebela, vai onde não deve, faz o que não deve, fez até aqui, a tua rebelião acaba nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus expressou a sua fala na boca de Jeremias com tudo aquilo que nós acabamos de ler, que ele lembrou tudo, a trajetória lá da saída do povo hebreu, tudo que ele fez, caminhou no deserto, proveu tudo no deserto onde tem falta de tudo, ele não deixou faltar nada, ele deu alimento, ele deu água, ele deu sombra, era aquela nuvem que quando andava o povo andava, de dia ela se fazia uma luz e clareava tudo, era Deus dizendo, eu não vos desamparo, eu não vos deixo. Aonde não tinha saída e nunca ninguém tinha transitado por ali, Ele abriu caminho, no Jordão, no Mar Vermelho, é isso que agora Ele fala, eu fiz tudo, vocês estão se rebelando por quê? Bendito seja o nome do Senhor, fiz tudo, dei tudo. Quem sabe alguém está meio revoltado, eu peço, Deus não me faz, mas Ele já te fez tanto, e vai fazer tanto, e só pelo fato de estar ouvindo a palavra, que Ele está te fazendo tanto, e ainda hoje Ele vai fazer tanto por ti, bendito seja o nome do Senhor. Então Ele prossegue, aqui trazendo a lembrança, tudo aquilo que Ele fez pelo povo, e depois ele reclama, não é, irmãos? Ele reclama, o povo, vocês fizeram duas maldades, a mim me deixaram,
Você reclama que eu não estou perto, mas não fui eu que saí. Vocês que me deixaram. Vocês reclamam que vocês estão sozinhos, mas eu não deixei ninguém. Vocês que deixaram. Reclama porque não fala mais língua, porque não sente mais a presença de Deus. Mas eu não deixei ninguém. Você que me deixou. Você está olhando para outro lugar, está atraído com uma outra coisa, pouco ora, pouco extrai da oração, tudo aquilo que contribui contigo. Tua casa era feliz, tua casa era alegre, e agora você está falando que Deus te deixou? Não. É Ele dizendo aqui, vocês que me deixaram. Glória ao nome do Senhor. Quando fala, eu sou a sua sombra à tua direita. Quando fala lá no Salmos 91 também, Salmos 23, e fala de sombra, irmão, eu só tenho jeito de me abrigar sob uma sombra. É só eu me aproximar daquilo que projeta a sombra. Eu vou para o lado dela, eu fico coberto, eu saio de perto, eu fico sem sombra. E tem gente ardendo no sol da prova, da angústia, porque você está fora da sombra. Mas hoje Deus vai te levar para baixo da sombra, e a tua alegria será devolvida. A mim me deixaram. A mim me deixaram o manancial das águas vivas. Quando ele fala manancial das águas vivas, ele está dizendo assim, aqui não tem falta d'água, é o manancial. Não depende de chuva para ter água. Aqui não tem crise, ele está querendo dizer. Tudo pode ser afetado, mas no manancial aqui não. Quem cava um poço pode ficar sem água. A falta de chuva pode secar um rio, mas esse manancial não seca. E ele ainda prossegue, mas cavaram cisternas rotas para si. Cisternas rotas é a cisterna que pode pôr água quanto for, que ela não segura. E quanta gente deixa o manancial e fica cavando sua cisterninha. Sua cisterna do eu, a cisterna do seu individualismo, a cisterna da sua inteligência, a cisterna da sua capacidade. Só que isso é tudo cisterna rota. Acaba. O homem pode ser tão entendido numa matemática, na economia, que de repente ele começa a fazer a gestão de um grande trabalho e o trabalho vai para baixo, vai para o vermelho. É a cisterna rota, porque só em Deus existe a sabedoria eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje o Senhor nos conclama a irmos para o manancial das águas vivas. Senão o marido faz uma cisterninha, a esposa uma outra cisterna, dele é rota e dela também, e a casa fica sem água, ficando sem água fica sem vida. Cai de joelho e vamos ao manancial. Não tem crise. Está havendo crise no mundo de muitas formas. O céu continua do mesmo jeito. Deus está no mesmo lugar. O poder é o mesmo. A força é a mesma. A capacidade é a mesma. Os homens tinham e não têm. Quem estava em cima está embaixo. Uns de baixo foi para cima. O do norte foi para o sul. Mas Deus continua no seu lugar. É o manancial inalterável. Não tem mudança.
e o manancial está aqui entre nós. Dê glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor na tua casa. Que o manancial está aberto para regar a tua casa, a tua família e aquilo que está secando na tua existência. Por isso que confiar em nós é cisterna rota. A cisterna rota não retém água. Fazer cisterna, eu faço do meu jeito, o outro faz do jeito dele, é tudo cisterninha, mas cedo da manhã acaba a água, acaba recurso, acaba tudo, falta água, falta tudo, falta vida, não é, irmãos? E queira Deus que onde quer que nós estivermos ouvindo esta santa palavra pelo mundo todo, quem sabe, em algum cantinho desta terra, a palavra está minguando. O povo está indo embora. Eu vou pregar essa palavra, irmãos. Quem sabe em algum canto está minguando. O que é de Deus não mingua. Se está minguando, é porque está tirando da cisterna rota. Mas vamos clamar a Deus aonde esta palavra está chegando. Vamos nos humilhar e cair de joelho diante do dono do manancial. Assim que passar todo esse processo, aleluia, que o manancial jorre água nas igrejas grandes, na salinha, nas ilhas, nas barrancas do rio, do outro lado do mundo, lá na tua casa, o manancial jorrará água. Não pode faltar água. Bendito seja o nome do Senhor. E quando esta água jorra, ela supre tudo. Ela supre o espiritual, supre o material, supre os nossos filhos. Tem tudo, todos os ingredientes neste manancial. Tem paz, tem tranquilidade, tem equilíbrio, tem doçura. Glória ao nome do Senhor. É uma manhã tão rica que Deus nos concede, porque o manancial está soltando água pela terra. Homem de Deus, que atende, que prega, que socorre, que visita, está percebendo que não é como era, não tem como tinha. Ajoelha-te e ora, o manancial está à tua espera. O povo espera. Vão voltar depois que passar tudo isso com muita fome, com muita sede. Só vai ter água no manancial. As cisternas vão fechando, vão secando. Tem gente que corre para lá e pensa que é seca. Corre de um lado para o outro, pensa seca. Aqui nunca seca. Glória ao nome do Senhor, pois em Cristo tem a palavra da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Neste manancial tem inteligência, sabedoria, ciência, conhecimento. Nele tem o dom da palavra, o dom da música, tem o dom da criatividade, da inteligência. Em Deus está a plenitude de tudo, não tem falta de nada. Glória ao nome do Senhor. Ele te dota de algum valor vindo dele, e daqui a pouco tudo aquilo, o livro que a gente abre, olha e nada entende, abre e a gente passa a enxergar o que não enxergava. Esta é a palavra. Deus seja louvado.